Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar agora um vídeo de correção da atividade anterior que eu enviei para vocês aí no grupo do WhatsApp. Conseguiram fazer no decorrer da semana? Então pessoal, na semana anterior, no vídeo explicativo anterior, nós começamos a trabalhar com os descontos da folha de pagamento. Lembra que nós começamos a trabalhar com o demonstrativo de pagamento, que é aquele documento que mostra os proventos do colaborador dentro do mês em que ele executou os trabalhos dele para a empresa, né, para o empregador, mas que nós também temos nesse demonstrativo de pagamento os descontos que são provenientes do contrato de trabalho, dessa relação de trabalho. Falamos muito sobre a questão do INSS, o Imposto Nacional de Seguridade Social, que é compulsório para todos os trabalhadores, né? O empregador faz esse desconto na folha de pagamento e repassa para a Previdência Social. 8, 9 ou 11% são as alíquotas desse desconto que são calculados sobre a remuneração bruta do trabalhador, tá bom? Então, na semana anterior nós vimos outros descontos além do INSS, vimos descontos de falta, vimos descontos de vale transporte, de vale alimentação, e aí eu enviei para vocês no grupo do WhatsApp duas atividades muito simples, né? Uma do Gonçalino, a outra da Benedita. Pessoal, vocês estão gostando dos nomes, das dicas de nomes que eu estou dando para vocês colocarem nos filhos de vocês? Espero que vocês estejam gostando, hein? São nomes maravilhosos. Então, nesse vídeo de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos realizar a correção desses dois colaboradores, certo? Vamos chegar ao salário líquido deles. E aí eu vou ensinar para vocês um último desconto que ficou faltando, que foi o desconto do IRRF, do Imposto de Renda Retido na fonte, tá? Não são todos os trabalhadores que sofrem esse desconto, para isso tem que ter uma remuneração bruta muito rechonchuda, muito gordinha, mas existe uma tabela da Receita Federal. Se a remuneração bruta desse trabalhador, fazendo algumas deduções dessa remuneração bruta, cair nos valores que estão estabelecidos na tabela da Receita Federal, esse desconto vai ser compulsório, tá? Então a gente, na grande maioria dos casos, a gente faz essa análise, tá? Para saber, eu tenho que fazer essa análise para saber se a remuneração bruta dele se encaixa nessa tabela da Receita Federal, porque eu informo isso também no demonstrativo de pagamento, tá? Se você olhar aí na sua apostila a folha de pagamento, ou mesmo se você pegar um contra-cheque, você vai ver que naquele rodapézinho que a gente sempre preenche, o último campo para se informar lá é a base de cálculo do IRRF, tá? Então eu sempre informo ali a base de cálculo, porque na realidade é essa base de cálculo, que é a remuneração bruta, fazendo algumas deduções que são permitidas por lei, que eu olho na tabela da Receita Federal, tá bom? Mas já já a gente chega lá, hoje é bem tranquilo, não tem nada muito novo para nós aprendermos, mas essa questão do imposto de renda retido na fonte, tá bom? Já deixei aqui as informações do Gonçalino, que eu enviei para vocês no grupo do WhatsApp, para nós fazermos a correção. Corrija aí no seu material, eu espero que você tenha feito, tá pessoal? Então olha só, eu já enviei essas informações para vocês, nós já temos aqui algumas informações prévias acerca do Gonçalino. Nós sabemos que ele tem uma remuneração base, então, de R$ 2.260, que ele trabalha 220 horas mensais, que é aquela carga horária mensal máxima prevista pela CLT, certo? Nós temos a informação de que ele tem 2 filhos menores de 14 anos. Essa informação é importante porque talvez ele tenha direito ao salário família, são 2 requisitos para o salário família. Um ele atende, que é ter os filhos menores de 14 anos. Agora a gente precisa observar se o salário base dele se enquadra na tabela do salário família 2020 divulgado pelo governo, tá? E nós temos também a informação de que no mês de referência, embora nós não tenhamos qual mês seja esse, ele recebeu de vale transporte R$ 420, tá bom? Então nós vamos agora interpretar essas informações para chegar ao salário líquido dele. Lembrem-se sempre que o salário líquido ele é a diferença entre total dos vencimentos, que é o mesmo que salário bruto, né? A soma de todos os vencimentos, menos
total dos descontos, é o que de fato sobra para o colaborador, tá? Sempre quando eu pego a informação de um colaborador para fazer a folha de pagamento dele, eu sempre começo pelos vencimentos, tá? Por que eu sempre começo pelos vencimentos? Porque eu tenho cálculos a serem realizados que eu devo fazer sobre o salário bruto, sobre o total dos vencimentos. É o caso do INSS, é o caso do FGTS, que a empresa vai ter que depositar para esse colaborador, é o caso do imposto de renda retido na fonte, o IRRF. Todos eles levam em consideração o salário bruto, por isso eu começo sempre pelos vencimentos, tá? Nós já vimos aí na aula quais são os principais vencimentos que um colaborador tem direito. Quando eu olho aqui para as informações do Gonçalino, ó, eu sei que esse salário base aqui ele já tem direito. O salário base é sempre o primeiro e o principal vencimento que todo colaborador tem direito. Ter essa informação de que ele trabalha 220 horas mensais, a jornada de trabalho dele, é uma informação importante, porque eu sei então que ele é um mensalista, ele recebe esses R$ 2.260 por mês para cumprir essa jornada de 220 horas, tá? Então, se eu precisar calcular uma hora extra, um adicional noturno, eu já vou saber como descobrir quanto ele ganha por hora, já que eu tenho o salário base dele e tenho também a carga horária mensal que ele trabalha, tá? 2 filhos menores de 14 anos. Então, vamos lá. Um requisito do salário família ele atendeu, que é ter os filhos menores de 14 anos. Mas será que o salário dele se encaixa na tabela? Para isso eu preciso então ir na aula 10 do meu material, certo? E olhar aqui na página 97, que é onde eu tenho a tabela do salário família, e aí eu percebo então que ele não tem direito ao salário família, tá? Só tem direito ao salário família pessoas com salário base de até R$ 1.425,56. Então, ele não tem direito ao salário família, tá bom? E diz que ele recebe ali o Vale Transporte. Se a empresa, se ele usa, né, o Vale Transporte, a empresa fez o adiantamento do Vale Transporte para ele. Se a empresa fez o adiantamento do Vale Transporte para ele, então ela tem o direito de descontar 6% de Vale Transporte calculado sobre o salário base dele, tá? Então, quando eu olho para essas informações aqui do Gonçalino, o que eu percebo? O único vencimento que ele tem direito é o próprio salário base, porque o salário família ele não vai ter direito, né? Então, eu preciso calcular o desconto do INSS dele, porque nenhum trabalhador de carteira assinada foge desse desconto. E também vou calcular o desconto do Vale Transporte, porque se a empresa adianta para ele, ela pode descontar, tá bom? Então, o Gonçalino ele vai ter um vencimento, que é o salário base, e vai ter 2 descontos, do INSS, que é um desconto compulsório, e o do Vale Transporte, porque ele utiliza e recebe o Vale Transporte, tá bom? Vamos lá então. Ah, sim, pessoal, olha, já estava aqui omitindo uma informação que eu enviei para vocês. Olhei aqui no meu caderno, onde eu havia anotado antes de enviar para vocês, ó, e me lembrei que eu coloquei a informação de que ele tem direito sim a um outro vencimento, pessoal, que é o de periculosidade, tá vendo só? Eu já estava aqui confuso. Então, eu enviei para vocês sim na atividade que ele tem direito ao adicional de periculosidade. Então, pera lá, ele tem direito a um outro vencimento sim, além do salário dele, que é o da periculosidade, tá? E é pela periculosidade que nós vamos começar. Vocês ainda se lembram o que é o adicional de periculosidade? Ou o que dá ao colaborador o direito ao adicional de periculosidade? Todo trabalhador que expõe, então, a sua vida a risco na execução do trabalho, aí nós temos lá no material dando exemplos, né? Quem trabalha com explosivos, quem trabalha com segurança pessoal e patrimonial vão ter um direito ao adicional de periculosidade. Qual que é a regrazinha para calcular o adicional de periculosidade? Sempre 30% calculado sobre o salário base, tá?
adicional de insalubridade é de uma maneira, de periculosidade é de outra, tá? De periculosidade sempre 30% calculado sobre o salário base do colaborador. Então vamos lá. O salário base do colaborador eu já tenho R$ 2.260 e ele vai receber então de adicional de periculosidade, porque a profissão dele expõe a vida dele ao risco, de 30% a mais sobre os 2.660, tá? Então peguem a calculadora de vocês, façam, se tiver a calculadora com porcentagem dá para ir direto, se não tiver a calculadora com porcentagem significa que eu tenho que dividir por 100, não é? Então pega aí, se você não tiver porcentagem na calculadora, 2.260 divide por 100, o resultado da divisão vezes 30, tá bom? E aí eu vou descobrir então que ele vai receber de adicional de periculosidade R$ 786, tá? Então, por exercer uma profissão periculosa, além do salário base dele, ele tem também direito a receber R$ 786. Já vai dar uma incrementada no salário dele. Nem tudo são flores, nós vamos ter que realizar os descontos também, não é? Olha só, o salário base dele eu já tinha, obtive a informação do adicional de periculosidade e já calculei. Ele não tem mais nenhum outro vencimento, que nós já vimos que o salário família ele não vai ter direito. Então agora eu posso ir para os descontos, tá? O primeiro desconto, pessoal, que eu sempre gosto de fazer, isso é uma coisa particular. Sempre gosto de fazer é o do INSS, por ele ser compulsório, né? Por ele ser obrigatório, é sempre o primeiro desconto que eu gosto de fazer. Só que qual que é a regra para calcular o INSS? Eu tenho que pegar a remuneração bruta do trabalhador, observar lá na tabela do INSS para ver em qual alíquota ele se encaixa, se é por 8%, 9% ou 11%. Então aqui primeiro eu preciso do salário bruto do Gonçalino. Se o Gonçalino não tivesse o adicional de periculosidade, o salário bruto dele seria o próprio base, porque o base mais nenhum outro valor seria o próprio base, né? Só que ele tem o adicional de periculosidade. Então, para eu encontrar o salário bruto, eu vou precisar somar o base com os outros vencimentos. Vou somar aí o total dos vencimentos, tá? Ou seja, eu vou somar os R$ 2.260, que é o do salário base, com os R$ 786, que é do adicional de periculosidade. Olha, já estava colocando aqui errado também. Que é do adicional de periculosidade. Certo? Somando então esses dois valores, eu vou obter o salário bruto ou o total dos vencimentos, que é a mesma coisa. Então, o salário bruto dele será equivalente a R$ 3.406. Então, esse daqui é o total dos proventos, o total dos vencimentos, é o salário bruto dele, é tudo que ele tem direito a receber dentro desse mês que ele trabalhou. Ele vai conseguir receber os R$ 3.406 líquido? Não vai, porque o INSS é um desconto compulsório, que eu vou calcular agora, e depois ainda vou calcular o desconto do Vale Transporte, tá? Que a empresa tem esse direito, já que ele recebe o Vale Transporte. Então, vamos calcular aqui, ó, o desconto do INSS. Vou pegar, então, o salário bruto dele, R$ 3.406. Vou olhar lá na tabela do INSS, professor, onde tem essa tabela, na aula 11 da apostila, página 103. Vou olhar lá no finalzinho da página 103, aonde que se encaixa esse salário bruto, para encontrar a alíquota. Então, segundo a tabela, de um salário bruto de R$ 3.050,53 a R$ 6.101,06, a alíquota é de 11%. É onde se encaixa esse salário bruto. Então, no caso do Gonçalino, a alíquota dele
INSS é de 11%. Estão ouvindo minha cachorra latindo? 11%, então, desse salário bruto será o equivalente a R$ 374,66. Tá, pessoal? Então, assim, ó, eu sempre começo a calcular a folha de pagamento do colaborador pelos vencimentos. Então, eu dou uma olhada, eu vejo todos os vencimentos que ele tem direito, calculo todos, para que logo depois de eu calcular todos os vencimentos, eu possa apurar isso daqui, ó, o salário bruto. Aí, apurei o salário bruto, o que eu já posso calcular? O INSS, tá? Porque é compulsório. Depois que eu calculei o INSS, o que eu faço? Eu vejo se tem mais algum desconto a ser calculado, além do INSS. No caso do Gonçalino, nós temos o Vale Transporte. Então, vamos calcular aqui o desconto do VT, do Vale Transporte. Lembra qual é a regrazinha para calcular o Vale Transporte? Sempre será salário base vezes 6%, tá? Eu coloco vezes 6% porque na lei diz que pode ser calculado até 6% sobre o salário base. Então, assim, a grande maioria das empresas calculam 6% para poder restituir o máximo possível do adiantamento que ela fez, tá? Já que ela não recebe de volta o valor que é gasto com o Vale Transporte. Olha na atividade, fala que gastou 420. 420 foi o que a empresa passou de Vale Transporte para o Gonçalino. Agora que nós vamos realizar aqui o cálculo, você vai ver que o valor que vai ser descontado não equivale aos R$ 420, tá? Então, é salário base vezes 6%. Então, vou pegar o salário base, R$ 2.260, vezes 6%, que é a alíquota que a CLT permite. E aí eu descubro que vai ser descontado, então, de Vale Transporte, ó, R$ 157,20. Olha a diferença. A empresa fez para ele durante o mês um adiantamento, né? O pagamento de R$ 420 para ele se transportar de casa para o trabalho, do trabalho para casa, mas o que a empresa vai poder descontar dele é apenas R$ 157,20, tá? Calculei então o desconto do INSS, calculei o desconto do Vale Transporte. Temos mais algum desconto para calcular? Não temos. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou apurar o salário líquido. Total dos vencimentos menos total dos descontos, tá? Eu vou apagar aqui do ladinho para que nós tenhamos espaço para poder apurar o total dos descontos, porque o total dos vencimentos nós já temos, e chegar ao salário líquido também. Então, olha só, eu vou colocar aqui total dos vencimentos, que vai ficar bem parecido com a folha de pagamento, e total dos descontos. Se eu quisesse somar aqui os vencimentos de novo, eu poderia, né? Não é necessário porque já está lá do lado, mas se eu quiser somar novamente, ó, eu vou ter que colocar os 2.260, que é do salário base, vou ter que colocar os R$ 786, que é da periculosidade, para poder somar, certo? E nos descontos eu vou ter os R$ 374,66, que é do INSS, e também os 157,20, que é do Vale Transporte, tá? Então, total dos vencimentos, somando aqui todos os vencimentos, eu vou encontrar os R$ 3.406. Lembrando que aqui, gente, eu estou só somando de novo para mostrar para vocês, mas precisa? Não precisa, ó, porque você já tem lá do lado. Aqui é só como que vai ficar na folha de pagamento, né? E o total dos descontos, eu vou encontrar aí 531,86. 531,86. Mas vocês façam em casa para ver se é esse valor mesmo, tá? Que tem hora que me dá leseira. E aí eu chego então aqui, ó, ao salário líquido. Então, o salário líquido é a diferença entre o total dos vencimentos menos o total dos descontos. Era para o Gonçalino receber os R$ 3.406.
Mas ele não vai receber esse valor todo, porque dele eu vou descontar o INSS e o Vale Transporte. Aqui eu já tenho a soma dos dois valores juntos. Então, o que vai sobrar líquido para o Gonçalino será R$ 2.874,14, tá bom? Então, esse é o salário líquido do Gonçalino, R$ 2.874,14. Você pode dar uma pausa agora no vídeo, conferir aí toda a sua correção, ver se a sua atividade está certinha. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Agora nós vamos para o segundo trabalhador que eu enviei para vocês, que foi a Benedita. Vamos pegar aqui as informações da Benedita. Benedita é a nossa colaboradora. Ela tem um salário base de R$ 1.332. Ela trabalha 220 horas mensais. Essa é a jornada de trabalho dela. Ela fez 20 horas extras dentro do mês em questão. Ela tem uma filha. E nos é dito que essa filha tem 5 anos. Ela recebe vale transporte. O exercício nos fala que é de R$ 8,00 por dia. E ainda nós temos a informação de que ela tem uma falta injustificada. Certo? Então, essas são as informações que nós temos até então da Benedita. Salário base de R$ 1.332, que ela trabalha 220 horas por mês. Ela fez 20 horas extras no mês, né? Extras, vamos colocar essa informação. Ela tem uma filha de 5 anos, recebe vale transporte de R$ 8,00 por dia. E ela tem uma falta injustificada. Se você já está craque, se você está esperto, você já viu que aqui ela tem vencimentos e que ela tem descontos para calcular, né? Vencimentos fora o salário, que todo mundo já tem, e descontos também fora o INSS, que é compulsório, tá? Então vamos observar cada um, veja só. O salário base dela já é o primeiro e principal vencimento. Saber que ela trabalha 220 horas por mês é uma informação importante, porque eu vou ter que calcular as horas extras, ó. Tá falando que ela fez 20 horas extras no mês. As horas extras também não são um vencimento? Tudo que é positivo para o funcionário receber, tudo aquilo que ele vai receber, que ele tem direito de receber, nós chamamos de vencimento. Então, ó, além do salário base, eu já tenho também como vencimento as horas extras. Nós temos a informação de que ela tem uma filha de 5 anos, então isso dá a ela a um dos critérios do salário família. Eu preciso observar o outro critério de salário família. O salário base dela se encaixa na tabela de salário família? Se encaixa. Então ela já tem, ó, o terceiro vencimento dela, o salário família, tá? Se ela recebe vale transporte, a empresa vai poder descontar o vale transporte. Então, além do INSS, que é obrigatório, nós vamos descontar o vale transporte dela. E se ela tem uma falta injustificada, também vou descontar a falta dela. E lembra que nós vimos na aula da semana anterior que toda vez que a pessoa falta, ela perde, além do dia em que ela faltou, também o dia de folga, o descanso semanal remunerado, tá bom? Eu começo sempre pelos vencimentos ou pelos descontos? Pelos vencimentos, né? Então, são 3 vencimentos que ela tem. Salário base. Precisa calcular salário base? Não, já está explícito ali. Segundo vencimento, horas extras. Preciso calcular? Preciso. Para calcular a hora extra, lembra que eu disse para vocês que eu faço isso em 3 etapas?
Porque a lei diz que se a hora extra é feita de segunda a sexta-feira, vai valer no mínimo 50% a mais que a hora normal. Se for feitas em domingo ou feriados, vai valer 100% sobre o valor da hora normal. Então, o primeiro passo é sempre descobrir quanto que vale essa hora normal, para eu poder aplicar 50% ou 100%, ou às vezes foi feita de segunda a sexta, de segunda a sábado, que dá direito a no mínimo 50%, mas existe um acordo de que nessa empresa se paga 70%, né? Então vou aplicar o adicional, né? Sobre o valor da hora normal. Então o primeiro passo é sempre achar o valor da hora normal. Para isso eu vou pegar o salário base, R$ 1.332, e vou dividir pela carga horária mensal, ó. Porque eu tenho aqui o valor do salário dela e quantas horas ela trabalha no mês. E ela recebe 1.332 para trabalhar essas 220 horas. Então, quando eu faço essa divisão, eu descubro quanto que a pessoa ganha por hora, tá? Então, quando você fizer aí na sua calculadora, vai dar assim, ó. 6,0545 e assim vai. Lembra da regrazinha que eu ensinei para vocês? Ó, nesse caso eu observo sempre a terceira casa, tá? Por que eu sempre observo a terceira casa? Porque eu só tenho no centavo 2 unidades. Então, quando essa terceira casa é de 1 a 4, eu não preciso arredondar. Agora, quando a terceira casa é de 5 a 9, eu preciso arredondar, tá? Nesse caso, a terceira casa é um 4. Preciso arredondar? Não preciso, tá? O que eu faço? Eu simplesmente elimino da terceira casa em diante e fico só com as 2 primeiras. Então, aqui eu já obtive a informação de que cada hora normal que ela trabalha vale R$ 6,05. Agora eu posso fazer o segundo passo das horas extras, que é transformar a hora normal em hora extra, tá? Para isso, eu vou pegar o valor da hora normal, R$ 6,05. Eu estou levando em consideração que essa hora extra foi feita de segunda a sábado, então um adicional de 50%, tá? R$ 6,05 mais 50% vai dar assim, ó, R$ 9,075. Existe esse tanto de centavos? Não, eu só posso pegar as 2 primeiras casas depois da vírgula, não é? Só que eu tenho que observar a terceira casa. A terceira casa é um 5. E aí, eu preciso arredondar? Preciso, né? Então, eu vou arredondar ó, com 1 centavinho, tá? Então, ao invés de ser R$ 9,07, a hora extra será R$ 9,08, tá? Precisei arredondar com 1 centavinho, porque a terceira casa era 5. Então, de 5 a 9 eu preciso arredondar. Pessoal, olha o que eu descobri aqui agora. Eu descobri que cada hora extra que a Benedita fez vale R$ 9,08, mas ela não fez só uma hora extra. Olha lá, ela fez 20, né? Então, eu vou pegar o valor de uma hora extra, R$ 9,08, vezes as 20 horas extras que ela fez. E aí sim eu vou descobrir que por essas 20 horas extras que ela fez, ela tem direito de receber R$ 181,60, tá? Então, além do salário base dela de R$ 1.332, eu tenho que pagar para ela também R$ 181,60 por conta das horas extras que ela fez, tá? Só que além do salário base e além das horas extras, ela tem direito também ao salário família, porque ela atende os 2 requisitos do salário família. Ter o filho menor de 14 anos e o salário base dela se encaixa na tabela divulgada pelo governo, tá? Então, eu preciso simplesmente olhar lá na tabela qual que é o valor por cada filho, que é de R$ 48,62 por cada filho. Como a atividade só está nos dando a informação de um filho, então ela vai receber apenas por esse filho, né? Então, o salário família dela, ela tem uma filha
Então, isso dá a ela o direito de receber R$ 48,62 por essa filha que ela tem. Ok? Pronto, já calculei os 3 vencimentos que ela tem direito. Né? O base, na verdade, eu não calculei, já estava explícito. Precisei calcular as horas extras, porque a atividade me deu a informação de que ela fez 20 horas extras no mês. Achei o valor por essas 20 horas extras. A atividade me deu a informação de que ela tinha uma filha menor de 14 anos. Olhei o salário base dela na tabela, vi que ela tem o direito ao salário família. Já informei aqui também quanto que ela vai receber de salário família. Então agora eu posso ir aonde? Para os descontos, não é? E o primeiro desconto que eu faço é o do INSS, porque ele é obrigatório. Só que antes de calcular o INSS, eu tenho que apurar o salário bruto, porque é do salário bruto que eu vou realizar a alíquota de 8%, 9% ou 11%. Então, preciso justamente do salário bruto para olhar na tabela, descobrir essa alíquota e encontrar o desconto, tá? Então, vamos apurar o bruto. R$ 1.332. Lembrando que o salário bruto é a soma de todos os vencimentos. R$ 1.332 mais R$ 181,60, que é o das horas extras, e mais R$ 48,62, que é do salário família. Então, somando aqui todos os vencimentos dela, eu vou encontrar um salário bruto de R$ 1.562,22, tá, pessoal? Então, esse daqui é o salário bruto da Benedita. E é sobre esse salário bruto que eu vou poder calcular o desconto do INSS. É sobre esse salário bruto que eu vou apurar os 8% de FGTS que o empregador vai ter que depositar para ela lá na Caixa Econômica Federal, tá? Vamos calcular aqui então o INSS. R$ 1.562,22. Vou olhar lá na tabela do INSS, né? Lá na página 103, como eu disse para vocês. E aí vou descobrir que a alíquota será de 8%, tá? Vou então encontrar 8% de R$ 1.562,22 e vou apurar esse resultado aqui, ó, R$ 124,9776. Posso usar esse tanto de centavos? Não, não posso. Então eu vou observar a terceira casa. A terceira casa é um 7. Se a terceira casa é um 7, eu preciso arredondar com um centavinho, não é? Então eu vou arredondar. Ao invés de ficar 97 centavos, vai ficar 98 centavos, tá? Então aqui eu encontrei nesse momento, ó, o desconto do INSS. R$ 124,98. Preciso calcular mais algum desconto? Preciso. Lembra que ela teve uma falta injustificada? Então ela vai perder esse dia que ela faltou, tá? Vamos calcular a falta aqui. Qualquer coisa você pausa aí o vídeo, tá? Já faz a correção no seu caderno. Como o meu quadro é pequeno, daqui a pouco eu vou ter que apagar mais um pedaço dele para poder terminar esse cálculo, tá? Vamos fazer aqui então da falta. Então, o dia que a Benedita não trabalhou, ela vai perder justamente o equivalente a um dia de trabalho, né? Então, para isso eu vou precisar pegar o salário base dela. O base não é o bruto, tá? Embora eu já tenha apurado ali o bruto, as faltas eu calculo em cima do salário base. Então, vai ser o salário base dividido, né, por 30 dias.
Sempre dividido por 30? Sempre dividido por 30 dias, tá? Então, R$ 1.332 dividido por 30 dias vai ser equivalente a R$ 44,40. Então, para achar o valor da falta, por cada dia que a pessoa faltou, eu tenho que pegar o salário base, dividir sempre por 30 dias. R$ 44,40. Quantas faltas ela teve? Uma falta. Então, ela vai perder do salário dela por esse dia que ela faltou, os R$ 44,40. Só que lembra que eu disse para vocês que quando a pessoa ela falta, ela perde também a folga dela da semana. O nome correto para o dia de folga é descanso semanal remunerado. Então, ela também vai perder, esse DSR, esse descanso semanal remunerado. E quanto que vale o dia de folga? Quanto que vale esse descanso semanal? O mesmo valor de um dia de trabalho, tá? Então, por esse um dia que ela faltou, eu vou descontar dela R$ 44,40, que é o do próprio dia da falta, e vou descontar também R$ 44,40 referente ao descanso semanal remunerado que ela perdeu, tá? Então, assim, dá uma pausa aí no vídeo, faz no seu caderno até aqui, porque eu vou precisar apagar agora para poder nós apurarmos aí o total dos descontos, né? Já que o total dos vencimentos nós já temos, para nós apurarmos o total dos descontos e chegarmos ao salário líquido. Vou fazer aqui embaixo, tá? Vou apagar o da hora extra. Qualquer coisa, se você não tiver corrigido, volta aí no vídeo, pausa, anota aí no seu caderno o da hora extra, tá? Então, olha só, pessoal, o total dos vencimentos eu já tenho. Eu vou colocar já o valor exato aqui do total dos vencimentos. A gente já fez, nós já sabemos que é 1.562,22. Não precisamos somar novamente. Agora, o total dos descontos eu preciso. Total dos descontos. Quais são os descontos que a Benedita vai sofrer? Então, vamos lá. Ela vai sofrer o desconto do... Deixa eu só ver que está faltando, olha, ainda está faltando a gente calcular aqui a... vamos apurar aqui o total dos descontos dela, tá? Então, eu vou descontar dela o INSS, R$ 124,98. Vou descontar dela, isso é o INSS. Vou descontar dela R$ 44,40, que é da falta. Foi uma falta. E vou descontar os R$ 44,40, que foi do descanso semanal remunerado, tá? Que também foi um descanso semanal remunerado. Então, somando aqui todos os descontos dela, eu vou chegar ao valor de R$ 213,78. Então, olha só, a Benedita, ela tem como total de vencimentos R$ 1.562,22. Ela só não vai receber todo esse valor, porque desse valor eu vou descontar R$ 124,98 do INSS, vou descontar R$ 44,40 de uma falta, vou descontar R$ 44,40 de um descanso semanal remunerado, ou seja, eu vou descontar um total de R$ 213 dela. Então, de salário líquido, vai sobrar para a Benedita, é muito ruim ter um quadro pequeno, vai sobrar para a Benedita R$ 1.348,44, tá? Então, esse daqui vai ser o valor de salário líquido que a Benedita vai receber aí no final do mês, tá bom? Tranquilo? Pausa aí o vídeo, corrija a sua atividade.
Aí, para nós encerrarmos agora a aula, eu vou ensinar para vocês a fazer a análise e, se necessário, o desconto do IRRF, do Imposto de Renda Retido na Fonte, tá? Para isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Semana passada eu disse para vocês não fazerem a atividade da aula 11, né? Agora eu vou querer sim que vocês façam a atividade da aula 11. Para quem tiver a apostila, vai lá na página 106, 107, que é onde tem a atividade. Para quem não tem a apostila, não se preocupem que eu vou mandar aí para vocês no grupo a imagenzinha da atividade para vocês fazerem, tá bom? Então, a atividade é para calcular o salário de 3 pessoas, da Messejana, do Lindenberg e da Madeinusa, tá? Então, a número 1, que é para calcular da Messejana, e a número 2, que é para calcular o do Lindenberg, vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? E vou fazer aqui agora com vocês a número 3, que é para calcular da Madeinusa. Por quê? Porque aí é uma conta que vai... A da Madeinusa envolve vários cálculos, então vou fazer com vocês para vocês verem que mesmo quando a gente tem diversas informações, é tranquilo, eu vou fazendo por partes, começo pelos vencimentos, apuro o salário bruto, calculo o INSS, vejo se tem outros descontos, vejo se vai ser necessário realizar o desconto do imposto de renda retido na fonte, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês em que momento eu faço a análise para ver se é ou não necessário fazer o desconto do imposto de renda retido na fonte, tá bom? Então, eu vou fazer aqui com vocês da Madeinusa. Vamos aí ver as informações que nós temos da Madeinusa? Eu gosto sempre de anotar aqui no quadro para a gente poder analisar junto. Então, Madeinusa é a nossa funcionária, a nossa colaboradora, tá? Na atividade diz que ela é gerente de um posto de gasolina e que ela tem uma remuneração de R$ 3.930. Então, R$ 3.930 é o salário base da Madeinusa. Diz que ela recebe isso por mês e que ela tem direito a um adicional de insalubridade grau máximo, tá? Isso porque ela trabalha no posto de gasolina. Insalubridade, grau máximo. Pessoal, a insalubridade ela tem grau mínimo, médio e máximo. E as porcentagens, né? Qual que é a porcentagem da insalubridade grau máximo? 40%. Diz que ela trabalha, né? Que a jornada de trabalho é de segunda a sábado, 8 horas por dia. Ou seja, ela tem uma jornada de trabalho de 220 horas mensais. Que é a jornada máxima permitida. Na apostila de vocês tem uma tabelazinha que ajuda a entender, tá? Diz que ela recebe por dia R$ 18,00 de vale alimentação. Então, vale alimentação, R$ 18,00 por dia. Diz que no mês de fevereiro ela fez 23 horas extras. 23 horas extras. E diz o seguinte, levando em consideração essa informação e que ela tem uma filha de 8 anos, então vamos colocar essa informação aqui, filha de 8 anos, informe quanto será o salário líquido dela no mês de fevereiro. Não se esqueça que todos os empregados no regime da CLT sofrem o desconto do INSS, levar em consideração o mês de fevereiro de 2019, que está aí na apostila, mas nós vamos levar em consideração o mês de fevereiro de 2020, tá? Que é o ano em que nós estamos. Então, essas são as informações que nós temos na atividade a respeito da Madeinusa. Vamos começar a avaliar, então, quais são os vencimentos que ela tem e quais são os descontos? Vamos começar sempre pelos vencimentos. Então, o salário base dela já é um vencimento que ela tem direito. Se está dizendo que ela... Já está dizendo que ela tem direito à insalubridade de 40%. Isso é um vencimento, vou ter que calcular. 220 horas mensais é uma informação importante de jornada de trabalho dela. Ótimo. Está dizendo que ela recebe vale alimentação de R$ 18,00 por dia. Então, olha só, se a empresa fornece para ela
Vale alimentação, a empresa tem o direito de descontar vale alimentação, né? Então a empresa vai ter o direito de descontar 20% calculado sobre o gasto mensal dela com alimentação. Eu não tenho aqui o gasto mensal, eu tenho o valor diário. Mas se eu tenho o valor diário, eu vou conseguir descobrir quanto que ela gastou por mês. Já já eu digo para vocês como que nós vamos descobrir isso. Então aqui eu vou calcular um desconto. Diz que ela fez 20 horas extras no mês. Não temos nem o que pensar. Hora extra é um vencimento. E diz que ela tem uma filha de 8 anos. Atende a um dos requisitos do salário família, que é o filho menor de 14 anos. Porém, não atende ao segundo requisito, que é o salário base se encaixar na tabela. Olha o salário base da Madenusa, muito alto. Quase 4 mil reais. Então, ela não tem direito ao salário família, tá bom? Então, de vencimentos, o base eu já tenho, vou ter que calcular insalubridade e horas extras e depois partir para o desconto do INSS, que é compulsório, para o desconto do Vale Alimentação, que a empresa tem o direito porque ela fornece Vale Alimentação, e vamos ver, vamos analisar se ela vai sofrer o desconto do imposto de renda retido na fonte, tá bom? Então nós vamos começar por onde? Vamos começar lá pela insalubridade, tá? Eu mandei para vocês uma tabelazinha que vai valer enquanto o salário mínimo for esse valor de R$ 1.045, tá? Porque a insalubridade eu sempre calculo 10, 20 ou 40, depende do grau da insalubridade, sobre o salário mínimo ou sobre o salário profissional daquela categoria, tá? No exercício não informa pra gente se o gerente de posto de gasolina tem algum salário profissional, tem algum piso salarial, então eu vou levar como consideração o salário mínimo, tá? Como é grau máximo, eu vou encontrar 40% do salário mínimo. Então, como eu disse para vocês, eu mandei como se fosse uma tabelazinha que enquanto o salário mínimo for R$ 1.045, 40% dele vai equivaler a R$ 418, tá? Então, isso daqui é o que? É o adicional de insalubridade, tá bom? Só para a gente não se perder. O que eu tenho que calcular agora? As horas extras dela, tá? Vou calcular as horas extras aqui em cima para eu aproveitar melhor o espaço do quadro, porque esse cálculo vai ser um pouquinho mais grande que os outros que nós já fizemos, tá? Então, horas extras eu sempre faço em 3 passos. Primeiro eu acho o valor da hora normal, para que eu possa pegar o valor da hora normal e transformar em hora extra, acrescentando a porcentagem do adicional, valor da hora extra vezes quantidade de horas extras que ela fez no mês. Então, para esse primeiro passo, eu sempre pego o salário base, 3.930, e divido pela carga horária mensal. Olha que beleza, eu já sei o valor da carga horária mensal, que é de 220 horas. Então, fazendo essa divisão, eu vou encontrar um valor assim, ó, R$17,863,636 e assim por diante, né? Então, eu tenho que observar, ó, a terceira casa. A terceira casa é um 3. Eu tenho que arredondar? Não precisa arredondar, tá? Então, o valor da hora normal é R$ 17,86, tá? O que eu fiz aqui? Encontrei o valor da hora normal para depois transformar em hora extra, tá? Para encontrar o valor da hora normal, eu pego o salário base, divido pela carga horária mensal. Encontrei o valor de R$ 17,80. Agora eu vou para o segundo passo, que é transformar o valor da hora normal em hora extra. Não está nos informando que dia da semana que foi realizada essa hora extra, se foi de segunda a sexta, se foi de segunda a sábado. Então eu vou considerar aliás, se foi de segunda a sábado ou se foi em domingos e feriados. Então eu vou considerar que foi de segunda a sábado e vou acrescentar os 50%. Aí, pessoal, é importante que eu analise, inclusive, que essa pessoa ela pode ter feito algumas horas extras
de segunda a sábado e outras horas extras podem ter sido realizadas em domingos e feriados. Nesse caso, então, o que eu vou fazer? Vou achar o valor da hora normal, certo? E aí eu vou ver, vamos imaginar que ela fez, não é o caso, tá? Mas vamos imaginar que dessas 23 horas extras, que ela tenha feito 13 horas extras de segunda a sábado e 10 horas extras em domingos e feriados. Então eu teria que pegar o valor da hora normal vezes, o valor da hora normal mais 50% e achar o valor da hora extra sobre as horas que foram feitas de segunda a sábado e multiplicar por essas 13 horas que foi feita de segunda a sábado, né? Só que eu ainda tenho as outras 10 horas, teria as outras 10 horas ainda feitas no domingo e feriado. Aí eu ia pegar o valor da hora normal, mais 100% para transformar em hora extra sobre 100% e multiplicar por essas 10 horas que teriam sido feitas em domingos ou feriados, tá? Isso pode acontecer também. Então, peguei o valor da hora normal, 17,86, mais 50%, transformei em hora extra, que vai dar R$ 26,79. Até aqui não tem novidade nenhuma, já falamos sobre horas extras, já calculamos isso anteriormente. Só que ela não fez apenas uma hora extra, que aqui eu achei o valor de uma hora extra. Ela fez, na realidade, 23 horas extras. Então, olha o que eu fiz. Peguei o valor de uma hora extra, vezes 23 horas, que foi o que ela fez. E aí eu descubro que por essas 23 horas extras que ela trabalhou, eu tenho, na realidade, que pagar R$ 616,17. Então, esse daqui é o valor que eu tenho que pagar para ela de horas extras. Bom, salário família ela não tem. Tem mais algum outro vencimento para calcular? Não tem. Então, agora eu vou partir para os descontos. E o primeiro desconto que eu vou fazer é o do INSS. Só que para eu fazer o desconto do INSS, eu preciso antes descobrir o salário bruto da Madeinusa. Então, vou somar todos os vencimentos dela. Vou somar os R$ 3.930, que é o salário base, com os R$ 418 do adicional de insalubridade, com os R$ 616,17 da hora extra, tá? Então, vou somar tudo isso para eu encontrar o salário bruto ou o total dos vencimentos, que é a mesma coisa. E aí eu vou achar esse valor aqui, ó, R$ 4.964,17. Isso é o total dos vencimentos da Madeinusa. Pena que ela não vai receber esse valor todo, né, quase R$ 5.000, porque eu vou ter que realizar o desconto do INSS, que é obrigatório, vou ter que realizar o desconto do Vale Alimentação, porque ela recebe Vale Alimentação. Talvez ela sofra o desconto do imposto de renda retido na fonte, se a base de cálculo dela se encaixar na tabela. Já a gente vai descobrir essa base de cálculo e vamos poder olhar lá na tabela, tá bom? Mas vamos fazer aqui o do INSS. Então, eu vou pegar o salário bruto dela, R$ 4.964,17. E vou olhar lá na tabela em qual alíquota que se encaixa, se é por 8%, 9% ou 11%. E vai se encaixar por 11%, tá? Aí eu vou descobrir quanto que dá então 11% de R$ 4.964,17. Se eu tenho porcentagem, eu faço direto. Se eu não tenho porcentagem, eu pego os R$ 4.964,17, divido por 100, o valor da divisão vezes 11, tá? Aí eu vou encontrar assim, R$ 546,0587. Não posso usar esse tanto de centavos, ó. Tenho que observar a terceira casa. Terceira casa é um 8. Tenho que arredondar? Tenho. Eu vou arredondar com 1 centavo. Então, ao invés de ficar 5 centavos, vai ficar 6, porque eu arredondo acrescentando 1 centavinho. Então, R$ 546,06 será o desconto do
INSS, tá bom? Até aqui tranquilo, não tá? Qualquer coisa você pausa aí o vídeo, copia no seu caderno, tá? Porque agora a gente vai dar continuidade, eu ainda tenho que fazer ali o desconto do Vale Alimentação, depois ver se ela vai sofrer o desconto do imposto de renda, ainda tenho que apurar o salário líquido, então preciso apagar o quadro, tá? E eu vou apagar essa primeira partezinha aqui do quadro para a gente continuar. Então qualquer coisa, dá uma pausa aí, copia no caderno, porque agora nós vamos fazer aqui do ladinho, ó, o desconto do Vale Alimentação. A regra, eu vou até anotar a regra aqui. A regra para calcular o Vale Alimentação, nós já vimos isso na aula anterior, é gasto mensal com o Vale Alimentação vezes 20%, tá? Só que aí eu me deparo com essa problemática de que eu não tenho o valor mensal que a empresa passou para a Madeinusa de Vale Alimentação. Eu só tenho o valor diário, né? Então eu sei que o valor diário, ó, é de R$18. Essa é a informação que eu tenho. Então, se isso daqui é na vida real, se eu estou dentro de uma empresa, eu posso puxar no sistema da empresa, lá tem a parte financeira, para eu descobrir quanto que a empresa passou para a Madeinusa. Isso é em relação à quantidade de dias que ela trabalhou dentro do mês e recebeu o Vale Alimentação. Porque tem algumas empresas que ao invés de passar um valor fixo por mês, ela passa diária. Toda vez que a pessoa vai trabalhar, ela recebe, tá? Esse vale alimentação, esse vale refeição. Aí na atividade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que então pegar o valor por dia vezes a quantidade de dias que ela recebeu o vale alimentação. Então, eu vou pegar R$18 vezes a quantidade de dias que ela foi trabalhar e recebeu o vale alimentação. Então, eu vou usar aqui a referência do mês de fevereiro, porque na atividade está falando para a gente levar em consideração o mês de fevereiro de 2020, tá? Então, quando eu olho lá o mês de fevereiro de 2020 no calendário, eu percebo que fevereiro teve 29 dias, só que a Madeinusa ela não trabalhou os 29 dias, então ela não recebeu os R$18 29 vezes, porque ela não trabalha só de segunda a sábado. Então, nos domingos ela não recebeu. Isso é a prática de empresas que pagam por dia, justamente para não pagar a alimentação no dia que o funcionário não está trabalhando, tá? Então, eu já vou tirar 4 domingos que ela não trabalhou, não recebeu. Só que em fevereiro a gente teve também um feriado, que é o do Carnaval. Poderia ter sido prolongado ou não, tá? Então eu vou abater aqui porque nós estamos fazendo um exemplo, é só para vocês entenderem. Na vida real você vai puxar essa informação com precisão, tá? Então no nosso exemplo, nós vamos considerar que ela trabalhou apenas 24 dias. Eu estou tirando os 4 domingos, que é o descanso semanal dela, e estou tirando também o feriado de carnaval, tá? Estou considerando que ela trabalhou a segunda do pré-carnaval, a empresa não emendou, porque afinal de contas, né, tinha um posto de gasolina, então não fecha, assim, não emenda feriados. E estou levando em consideração também que ela trabalhou a quarta-feira de cinzas, tá? Que na quarta-feira de cinzas é feriado até meio-dia, mas enfim, ela trabalha no posto de gasolina, ela foi trabalhar. O único dia que ela teve mesmo de folga foi a própria terça-feira de carnaval, tá? Então, ela trabalhou 24 dias. Lembrando que se isso é na vida real, eu vou ter essa informação com mais precisão, tá bom? Então, olha só, pelos 24 dias que ela trabalhou, recebendo R$18 por dia, ela vai ter recebido um total de R$432 por mês. Então, olha só, o gasto mensal dela em fevereiro com alimentação foi de R$432. Eu não tenho que encontrar 20% desse gasto mensal? Então, 20% de R$432 equivale a R$86,40. Tá bom? Então, eu calculei aqui o desconto do Vale Alimentação aí da Madeinusa.
Terminei aqui, já posso apurar o salário líquido? Nós iríamos direto para o salário líquido se eu não fosse ensinar para vocês agora a verificar se a pessoa vai sofrer o desconto do imposto de renda retido na fonte. Eu sempre preciso fazer essa análise se a pessoa vai sofrer o desconto? Preciso, porque lá na folha de pagamento, se a pessoa vai sofrer o desconto, eu vou colocar o valor do desconto, eu vou descontar isso do salário dela, vou informar lá na base de cálculo do imposto de renda retido na fonte. Mesmo que ela não sofra o desconto, eu tenho que justificar que ela não sofreu o desconto, colocando lá na base de cálculo do IRRF qual que é esse valor. Aí eu vou informar um valor que não se encaixou na tabela e por isso ela não sofreu o desconto, tá? Professor, aonde que está pedindo essa informação da base de cálculo do IRRF? Lá no rodapé da folha de pagamento, você vai ver que tem lá salário base, salário de contribuição do INSS, base de cálculo do FGTS, FGTS do mês e a última informação que é para você colocar lá é a base de cálculo do IRRF, que é o valor que eu olho na tabela para saber se a pessoa vai ou não sofrer o desconto do imposto de renda retido na fonte, tá bom? Então, eu sempre tenho que fazer essa análise? Sempre. A pessoa sempre vai sofrer o desconto? Não. Só quando a base de cálculo dela se encaixar na tabela, tá? Vamos descobrir então como é que eu faço essa análise? Essa conta, gente, ela é um pouquinho maior, ela tem mais etapas, então exige que você observe com muita atenção. Se ficar alguma dúvida, é bom que é vídeo, está gravado, né? Então se ficar alguma dúvida, você volta o vídeo, assiste de novo até assimilar, tá bom? Anotaram aí, gente, até essa parte que já vou apagar o quadro aqui do outro lado, tá? Para a gente conseguir fazer com clareza. Então, se você não tiver ainda anotado aqui as informações da hora extra, salário bruto e INSS, pausa aí o vídeo e anota, porque agora nós vamos fazer a análise do imposto de renda retido na fonte nessa parte aqui do quadro, para depois a gente ir para o salário líquido, que é o que vai ficar faltando, tá? Então, a partir de agora, toda vez que vocês forem fazer um cálculo trabalhista, vocês precisam fazer essa análise aqui para saber se a pessoa vai sofrer o desconto do imposto de renda retido na fonte. Retido em qual fonte? Na fonte pagadora. Nós não vamos falar de imposto de renda agora, porque isso é um assunto de outro conteúdo, né? Isso daí já envolve a contabilidade, é outra coisa. Mas existe então essa possibilidade da Receita Federal já começar a receber um valor em cima da renda do colaborador quando ele tem um salário muito alto, tá? Regrinha, para calcular o imposto de renda retido na fonte, você sempre vai usar essa regra aqui, ó, entre parênteses, salário bruto menos deduções, fecha parênteses, vezes a alíquota ou porcentagem, menos abatimento. Tem isso na apostila também, essa regrazinha, tá? Então, para calcular o imposto de renda retido na fonte, eu sempre vou usar essa regra. Dentro do parênteses, salário bruto menos deduções. É dessa dedução que eu vou fazer do salário bruto que eu vou achar a bendita da base de cálculo, que eu vou olhar na tabela do imposto de renda para saber se a pessoa vai sofrer o desconto ou não, tá? Aí eu percebo que ela vai sofrer o desconto, vou calcular a alíquota, a porcentagem e depois ainda vou fazer um abatimento. Vocês vão entender como é que funciona isso, tá? Então vamos pegar as informações precisas da Madeinusa, tá? Então eu vou substituir aqui pelos valores. Dentro do parêntese, salário bruto menos dedução. Vou pegar o salário bruto dela então. Ó. O salário bruto dela é R$ 4.964,17, menos deduções. Professor, que deduções são essas? Na apostila tem. Se você quiser anotar no seu caderno, você pode anotar, senão você vai olhar na sua apostila. Que deduções são essas? Dedução do INSS, tá? Então eu vou deduzir o valor do desconto do INSS, já está sendo repassado para o governo, então não vou fazer um novo desconto em cima desse valor, tá? Então eu vou abater o valor do INSS, essa é a dedução que todo colaborador vai ter. Dedução por dependente, tá? Eu posso deduzir os dependentes da renda dessa pessoa.
Aí esse dependente da renda não é só o filho menor de 14 anos, não é só o enteado menor de 14 anos, não é só o filho ou enteado inválido de qualquer idade, vale a mãe, vale a sogra, vale qualquer pessoa que você consiga provar que a subsistência dela depende da sua renda, tá? Posso deduzir também um plano de saúde, que é descontado do seu salário, uma pensão alimentícia, que é descontada do salário, um plano odontológico, que é descontado do salário, tá bom? E essas são as deduções. Confere aí na apostila de vocês. Quem não tiver apostila, não tem problema, eu vou mandar o recorte da aula 11 e você anota no seu caderno, tá bom? Então, menos deduções. Como eu disse para vocês, uma dedução que é obrigatória é a do INSS. Então, eu vou deduzir já que o valor do INSS da Madeinusa, que é de R$ 546,06. Aí eu vou observar, além do INSS, eu vou poder fazer outras deduções dela? Vou. Lembra que tem a informação que ela tem uma filha de 8 anos? Essa filha não serviu para o salário família, mas se é filha dela, depende da renda dela. Então, eu vou poder fazer o abatimento do dependente. Mas quanto que é esse abatimento do dependente? Então, agora nós vamos conhecer a tabela do IRRF. Está na página 105 da apostila. Então, na página 105, a gente tem explicando a finalidade desse imposto. Tem a tabela. Essa tabela, gente, ela está em vigor desde 2015. E até hoje ela não foi atualizada pela Receita Federal, tá? Desde 2015 ela está em vigor. Aqui na parte de trás ela está explicando esses passos para fazer o cálculo, tá? Tá falando em todas as deduções que podem ser feitas, tá? Então vocês anotam também essas deduções do imposto de renda retido na fonte, tá? Então, olha só, segundo a tabela, o abatimento por cada dependente é de R$ 189,59. O único dependente que a gente vai levar em consideração aqui vai ser a filha dela. Mas se a gente tivesse a informação de mais dependentes, eu iria multiplicar esse valor pela quantidade de dependentes. Então, por exemplo, se ela tiver 3 dependentes da renda, se ela tiver 5 dependentes da renda, vai ser esse valor vezes 3 ou esse valor vezes 5, tá? Como não está falando nada de plano de saúde, pensão alimentícia, plano odontológico, então eu entendo que ela não tem outra dedução, tá? Então, lembrando, a única dedução que eu sempre vou fazer é a do INSS, porque de todo mundo é descontado o INSS, tá? No caso dela, ela tem uma dependente da renda, que é a filhinha de 8 anos, eu vou fazer a dedução. Então, ó, eu substituí o que estava dentro do parênteses. Por enquanto, eu não vou multiplicar por porcentagem nenhuma, por alíquota nenhuma, e não vou fazer nenhum abatimento. Esse abatimento aqui não é o abatimento do dependente, tá? Esse abatimento aqui, ó, é o abatimento referente à alíquota, referente à porcentagem. Porque se você olhar na tabela do IRRF, você vai ver que cada porcentagem ela tem um abatimento correspondente, tá? Então, por enquanto, eu não vou usar porcentagem e nem abatimento, porque primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Quando eu fizer essas deduções aqui, ó, do salário bruto, eu vou achar a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte. E é essa base de cálculo que eu vou olhar aqui, para saber se essa pessoa está isenta ou se ela vai sofrer o desconto em uma dessas alíquotas aqui, tá bom? Então, eu vou ter que subtrair tudo isso. Quando eu faço essa subtração, olha só o valor que eu encontro. Já fiz tudo antes, gente. Olha o valor que eu encontro. R$ 4.228,52, tá? Então, o que é esse R$ 4.228,52? Eu chamo isso daqui de base de cálculo do IRRF, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Base de cálculo do IRRF. Então, já é esse valor aqui que eu vou colocar lá no rodapé da folha de pagamento, onde me pede a base de cálculo do IRRF.
E é esse valor que eu olho na tabela para saber se a pessoa está isenta ou se ela vai sofrer o desconto, tá? Então eu olho lá na tabela, descubro que esse valor faz com que a pessoa sofra sim um desconto, tá? Ela está isenta quando essa base de cálculo é até R$ 1.903,98. De um centavinho a mais em diante, ela vai sofrer sim um desconto, tá? Quando eu olho aonde ela se encaixa, eu acho tanto a alíquota, tanto a porcentagem, quanto o abatimento da porcentagem, tá bom? Então, se ela vai sofrer o desconto, eu vou ter que multiplicar pela porcentagem. Ela se encaixa, gente, na porcentagem de 22,5%, tá? 22,5% é a porcentagem, então eu vou ter que multiplicar pela porcentagem e depois que eu multiplicar o resultado da multiplicação, eu vou subtrair do abatimento, tá? Vou colocar aqui só para a gente não esquecer. Cada porcentagem tem o seu próprio abatimento. Então, se você olhar na tabela, você vai ver que o abatimento de 22,5% é R$ 636,13, tá? Aqui eu coloquei o valor do abatimento só para eu não esquecer. Mas a regra é essa. Primeiro, ó, eu faço as deduções do salário bruto para achar a base de cálculo. Achei a base de cálculo, eu vou olhar lá na tabela para ver se a pessoa está isenta ou vai sofrer o desconto. Olhei lá na tabela, vi que a Madenusa vai sofrer o desconto, se encaixou na porcentagem de 22,5% e essa porcentagem tem um abatimento de R$ 636,13. O que eu resolvo primeiro? Porcentagem, tá? Então, eu vou achar 22,5% de R$ 4.228,52. Eu vou achar esse valor aqui, ó. R$ 951,417. Existe esse tanto de centavos? Não existe. Tá vendo que a terceira casa é um 7? Então, eu preciso arredondar. Ao invés de ficar 41 centavos, vai ficar 42 centavos, tá? Então, eu resolvi a multiplicação. Ó. Base de cálculo vezes a alíquota. Lembra que está falando aqui, ó, na regra, que depois que eu resolver o parênteses, eu vou pegar o valor do parênteses vezes a porcentagem, ó. O valor do parênteses é a base de cálculo vezes a porcentagem. Achei. Menos o abatimento. Menos o abatimento da porcentagem. Então, o abatimento de 22,5%, então é menos R$ 636,13. Gente, não é difícil. Volta o vídeo nessa parte, assiste um monte de vezes até você assimilar. Olha na tabela, olha no exercício respondido no caderno, vocês vão conseguir. Só falta eu fazer a subtração para achar o valor do desconto. Então, 951 com 42 menos 636 com 13 dá R$ 315,29, tá? Então, esses R$ 315,29 é o valor do desconto do IRRF. Só seguir a regra, tá bom? Vamos apurar o salário líquido? Então, olha só, eu já tenho aqui o total dos vencimentos, né? Vou colocar bonitinho. Então, eu já tenho o total dos vencimentos, que é o mesmo que o salário bruto, que é os 4.964,17. Agora, eu vou somar os descontos. Olha só a quantidade de desconto que ela vai ter, né? Então, ela vai ter 3 descontos. Eu vou descontar dela os R$ 546,06, que é o do INSS. Tá vendo por que eu abato o INSS no imposto de renda?
Porque eu já vou descontar. Então eu vou deduzir ele para a base de cálculo do IRF ficar menor, tá? Vou descontar os R$ 86,40 do Vale Alimentação e vou descontar os R$ 315,29, que é do IRRF. Então, somando esses três descontos, vai dar um total de descontos de R$ 947,75, tá? Então, eu já tenho o total dos vencimentos, já tenho o total dos descontos. Então, agora eu vou achar o salário líquido. R$ 4.964,17 menos R$ 947,75, eu descubro que o salário líquido dela será de R$ 4.016,42. Ainda ficou com um salário líquido bem gordinho, né? Ufa, terminamos o cálculo da Madenusa. Difícil? Não é difícil. Só tem que ter atenção, fazer todos os passos, volta o vídeo, assiste novamente, lê a apostila, olha no seu material que dá certo, tá? Depois, então, que vocês fizerem tudo isso no caderninho de vocês, aí nós vamos preencher a folha de pagamento da Madenusa. A gente já aprendeu a preencher a folha de pagamento, né? Então, primeira descrição é o salário base. Qual que é a referência do salário base? Da Madenusa, 30, porque lá no exercício está informando que ela recebe os R$ 3.930 por mês, tá? Então, vai ficar lá, descrição número 1, salário base, referência 30, na coluna dos vencimentos é que você vai colocar os R$ 3.930, porque o salário base é um vencimento, tá? Além do salário base como vencimento, tem o adicional de insalubridade e tem as horas extras. Então, você pode, na descrição número 2, colocar adicional de insalubridade. Qual que é a referência? 40%, né? Que não foi isso que a gente calculou, o grau máximo? Na coluna dos vencimentos, os R$ 418. Aí lá na descrição 3, você vai escrever horas extras. Qual que foi a referência das horas extras? 50%. E na coluna ainda dos vencimentos, os R$ 616,17, que é o valor das 23 horas extras que ela fez. Aí na descrição número 4, a gente vai começar a lançar os descontos. INSS. Qual que é a referência do INSS? Foi a alíquota, né? 11%. E lá na coluna dos descontos, os R$ 546,06, que foi o valor do desconto do INSS. Descrição 5, você vai colocar lá, vale alimentação. Qual que é a referência do vale alimentação? Eu não calculei 20% do gasto mensal, então vou colocar lá na referência 20%. E lá na coluna dos descontos, os R$ 86,40. E por último, na descrição 6, você vai colocar IRRF. Na referência, é a alíquota também, 22,5%. E na coluna dos descontos, você vai colocar R$ 315,29, tá bom? Lançou todos os vencimentos, lançou todos os descontos, vai te pedir o total dos vencimentos, nós já temos. Vai te pedir o total dos descontos, já temos também. Vai te pedir o salário líquido, já está resolvido aqui o salário líquido. Aí, para fechar a folha de pagamento, você vai para o rodapé, né? Que são essas últimas informaçõezinhas aqui embaixo. Na primeira pede o salário líquido, tá? Na primeira pede o salário base. Nós já sabemos que o salário base é os R$ 3.930. Aí pede o salário de contribuição do INSS. Qual o salário que eu usei para calcular o INSS? Para calcular os 11% do INSS. Não foi o salário bruto? Não foi o total dos vencimentos? Gente, aonde pede o salário de contribuição do INSS e pede a base de cálculo do FGTS, é sempre o mesmo valor que você tiver colocado no total dos vencimentos, tá? É sempre o mesmo valor do salário bruto. Então, o salário de contribuição do INSS vai ser os R$ 4.964,17 e a base de cálculo do FGTS também vai ser os R$ 4.964,17.
Aí pede o FGTS do mês, vocês se lembram como calcula o FGTS? Sempre, 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 sempre 8% do salário bruto. Então você vai pegar lá o salário bruto, você vai pegar os R$ 4.964,17 vezes 8%. Já vou te dar a colinha para você colocar aí no seu, tá? 8% do salário bruto vai dar R$ 397,13. Esse vai ser o FGTS do mês dela. E lá na última informação pede a base de cálculo do IRRF, que é o bruto menos as deduções, é o valor que eu olho na tabela. No caso da Madeinus, a base de cálculo dela é os R$ 4.228,52. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso, tá? Então, em casa, vocês vão fazer a atividade 1 e 2 da aula 11, onde vocês vão calcular o salário da Messejana e também o salário do Lindenberg, tá bom? Façam aí que na próxima semana, no próximo vídeo explicativo, nós vamos corrigir, tá bom? Essa atividade. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Quero parabenizar duas alunas que sempre me procuram para tirar dúvidas, tá? Aliás, duas alunas não, 4 alunas sempre me procuram bastante para tirar dúvidas e eu fico muito feliz com isso, demonstra interesse. Então a Evelyn, né, que faz no período matutino, tirou algumas dúvidas comigo essa semana, parabéns, viu, Evelyn, pelo seu interesse, fico muito feliz. Também a Thalita e a Fernanda do período da tarde sempre estão me procurando para tirar dúvidas, muito bem, viu, meninas? E a Lilian também, tá? Lilian também do período da tarde. Parabéns pelo empenho de vocês, meninas. Isso é muito importante, tá? Não significa que quem não me procurou não esteja fazendo as atividades. Não é isso, tá, pessoal? É porque eu fico tão carente nesse período de quarentena que quando algum aluno me manda mensagem tirando dúvidas, perguntando alguma coisa, eu me sinto útil. Isso é muito bom. Tá bom, pessoal? Então faça as atividades, qualquer coisa estou à disposição e vamos seguir firmes, né, pessoal? Até que passe toda essa situação, esse vai sendo o nosso contato, tá bom? Bons estudos para vocês, boa semana!